Quais são as desculpas que você tem usado para não sair da zona de conforto? Fique nessa dopamina, porque eu tenho certeza que hoje você vai ser incentivada a se movimentar e a sair do óbvio. Olá, conquistadoras! Sejam muito bem-vindas à nossa dopamina do dia. Vocês devem estar achando estranho, diferente, um cenário totalmente novo aqui na dopamina, mas a verdade é que Deus tocou no meu coração de uma maneira diferente para gravar as próximas 3 dopaminas. Então talvez vocês vão se surpreender com um cenário um pouco diferente do comum, mas o importante não é o cenário, mas aquilo que eu quero transmitir na sua vida. E estar hoje aqui neste parque, num ambiente aberto, fora do comum, tecnicamente, para gravar, principalmente quando a gente fala de gravar uma mensagem, onde você precisa e quer muitas vezes silêncio, sem nenhuma interrupção, nenhuma distração. Mas e quando você é desafiada a sair da zona de conforto? Quando você é desafiada a fazer aquilo que não é comum? É sobre isso que eu quero falar com você. E talvez hoje você esteja se limitando para fazer algumas coisas na sua vida por não achar que tem estrutura, por achar que você não é capaz, ou até mesmo diversas desculpas que você usa aí para tentar fugir de fazer aquilo que parece desconfortável hoje para você. E eu poderia simplesmente falar: nossa, eu tenho hoje um lugar para gravar, não vou gravar num parque, para pegar barulho externo, para estar no meio de um ambiente onde eu não vou poder controlar o que acontece à minha volta. Mas a verdade é que é justamente isso que Deus colocou no meu coração para vir aqui ministrar. E não só falar, mas viver na prática o que essa dopamina vai incentivar você a fazer, que é se movimentar e sair da zona de conforto. Então, se você já entendeu que é isso que Deus está falando no seu coração, que você precisa se movimentar, que você precisa deixar as desculpas de lado, eu quero te convidar a fechar os seus olhos agora e a orar comigo, entregando ao Senhor o seu coração para que você esteja pronta para receber a mensagem e a palavra que Deus tem para nós neste dia através dessa dopamina. Vamos orar? Senhor, eu te louvo, eu te agradeço e eu te glorifico, ó Pai, por ter colocado no meu coração algo diferente, um incentivo diferente para sairmos da zona de conforto. Estar aqui hoje, Senhor, neste parque, gravando ao ar livre, onde o Senhor sabe que para mim é um grande desafio, porque muitas vezes eu tento controlar as coisas à minha volta, eu tento, Senhor, ter realmente domínio do que está acontecendo, mas hoje gravar aqui, num ambiente externo, onde eu não posso controlar o meu entorno, eu não posso controlar o barulho, eu não posso controlar as movimentações, mas isso também serve de ensino não só para o meu coração, mas também para o coração das conquistadoras e dos conquistadores que estão aqui me assistindo. Então eu peço, Pai, que neste momento nada venha atrapalhar a presença do Senhor e a palavra que será ministrada. Que o Senhor me use como instrumento para transmitir ao coração desta pessoa que está me ouvindo as verdades que o teu reino reserva para nós. Então me use, eu estou à sua disposição e fale ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Bom, conquistadoras, estar aqui hoje nesse parque significa muito para mim, porque ao longo de muitas caminhadas neste lugar, o Senhor falou de maneira profunda ao meu coração. E hoje, quando veio esse desejo de gravar aqui no parque, na verdade foi até uma ideia que eu e o Diego tivemos juntos, eu confesso que eu fiquei meio assim, mas gravar num parque, justamente num lugar onde vai ter barulho, né? Não vou conseguir controlar e, para quem não sabe, eu sou uma pessoa que quando eu gravo, eu gosto de focar. E quando tem muito barulho ao meu entorno, eu fico muito dispersa. E é uma dificuldade real que eu tenho. Mas quando eu estava ali, né, com aquela luta, se eu deveria ou não gravar no parque, o Senhor me deu claramente uma direção. E a direção do que eu deveria falar para vocês e falar isso para vocês, vivendo num contexto, faz muito mais sentido do que falar simplesmente num contexto normal e padrão, como eu sempre venho gravando as dopaminas. E hoje o Senhor colocou no meu coração o desejo de te incentivar a sair da zona de conforto, a parar de usar desculpas para viver aquilo que Ele colocou no seu coração.
Eu não sei o que Deus tem colocado no seu coração, eu não sei quais são os projetos que tem queimado aí no seu coração, mas que até hoje você não exerceu, você não fez, ou você tem deixado de lado porque você não consegue ter o cenário perfeito, a circunstância perfeita, o material perfeito ou a estrutura perfeita. Mas a verdade é que Deus, ele não espera a estrutura, ele espera a sua postura. E é a sua postura que vai chamar a atenção de Deus. E quando o Senhor me deu essa palavra, essa dopamina para trazer aqui, ele colocou exatamente essa frase, e essa frase que eu quero deixar no seu coração. Chegou a hora de se desafiar. Deus, ele está chamando eu e você para nos posicionarmos com a fé e a certeza que nós devemos nos desafiar. O que é se desafiar? Se desafiar é sair do óbvio, é sair do comum, é viver o novo, é realmente não usar desculpas para fazer aquilo que Deus tem colocado ao nosso coração. E muitas vezes isso vai ser desconfortável, muitas vezes isso vai tirar realmente o nosso controle, o nosso domínio das coisas, mas hoje Deus, ele quer te trazer clareza de que quando você se desafia a sair do óbvio, Ele te vê e Ele te coloca nos lugares certos e Ele mesmo te dá a vitória. E quando o Senhor me deu essa palavra, veio justamente a inspiração do que acontece com uma pessoa na Bíblia, que ele precisou usar a criatividade, ele precisou se desafiar para sair do óbvio e, consequentemente, conseguir ainda ajudar a sua família a ter o alimento que eles precisavam. E eu estou falando de um homem que saiu de onde era óbvio fazer o que ele fazia e foi se esconder em um lugar que não era nada óbvio, mas ele exerceu o que era necessário. Você provavelmente deve estar pensando, quem será este homem? Bom, eu quero te convidar a ler comigo o que está escrito lá no capítulo 6 de Juízes. E nós vamos ler do verso 11 ao 16. Então abra sua Bíblia aí e acompanhe comigo essa leitura que eu tenho certeza que vai falar ao seu coração. Agora eu vou ler na versão NVI, tá bom? Como de costume que a gente lê por aqui. Deixa eu só abrir aqui que o vento mexeu na página. O texto diz assim: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia a Abizierrata. Joás e Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está te enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como eu posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Bom, nós estamos vendo aqui a história de Gideão. Quando nós lemos aqui nessa passagem, do trecho 11 até o versículo 16, nós vemos o momento em que Deus convida e convoca Gideão a enfrentar os inimigos que estavam oprimindo o povo de Israel. Para você entender melhor o contexto, neste momento, o povo de Israel, eles não podiam ter nada, porque tudo que eles tivessem, vinha um povo, os midianitas, e roubavam deles. Por isso que eles tinham que se esconder nas montanhas, nas cavernas, para tentar conseguir guardar um pouco de alimento. E quando a gente olha aqui para Gideão, Deus o encontra num lugar nada provável para amassar o trigo. Olha só onde que o Senhor encontra. Ele encontra no verso 12. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, ó poderoso guerreiro. E quando ele encontra, ele chama Gideão como um poderoso guerreiro. E Gideão, ele estava malhando o trigo
num tanque de prensar uvas. A gente vê isso na parte B do verso 11, que diz assim: estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas para se esconder dos midianitas. Então, ele não estava num lugar comum, onde deveria amassar trigo. Ele estava se escondendo. E onde ele estava? Num tanque de amassar uvas. Ou seja, ninguém poderia imaginar que seria num tanque de amassar uvas que Gideão estaria fazendo, malhando ali um trigo. Então ali, Gideão ele encontrou uma estratégia de ser diferente e de se esconder num lugar comum, mas que não era tão comum para ele fazer aquilo que ele precisava. E aí isso me trouxe uma revelação poderosa, que é o que eu quero dividir com vocês. Quando a gente olha para Gideão, todos estavam fugindo para as montanhas. Todos estavam se escondendo nas cavernas. Isso você consegue ver lá nos primeiros versos do capítulo 6. Então, todos estavam se escondendo. Olha só o que está escrito no verso 2. Os midianitas dominaram Israel e por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Consegue perceber? Todos os israelitas fugiam para o lugar que todos iam para as montanhas, todos iam para os esconderijos, mas Gideão decidiu ir para o tanque de amassar uvas. Você consegue perceber que ele não foi nada óbvio com a sua maneira de se esconder? Ele estava fazendo o que tinha que fazer, mas ele fazia num lugar que não era óbvio. Ele saiu do comum, ele se desafiou. E agora eu gostaria que você refletisse sobre a sua vida. Quais coisas você quer fazer, mas que você está tentando fazer do jeito óbvio, do jeito que todo mundo está fazendo? Todo mundo está indo por um caminho e está lá você indo também. Quando, na verdade, Deus está te chamando para sair da zona de conforto e ir para um lugar onde às vezes não é óbvio. Como, por exemplo, gravar uma dopamina no meio de um parque. Não é óbvio. O óbvio é você gravar dentro de casa, num quarto, num lugar silencioso, num estúdio. Mas e quando Deus te chama para sair do óbvio, sair da zona de conforto, ter que lidar com os barulhos externos e aprender a fazer o mesmo que você faria num lugar silencioso e totalmente preparado para isso? Não seria muito mais fácil para Gideão ir para a caverna e se esconder como os outros? Mas Gideão tinha algo diferente nele. E algo que Deus viu no coração dele que nem ele enxergava, porque o próprio Deus o chama de forte guerreiro. Olha só, como a gente viu no verso 12. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Nem Gideão se via como um guerreiro, porque para ele guerreiro é quem está na batalha, quem está lutando. Mas na verdade, o guerreiro que Deus via em Gideão era ele se posicionar num cenário improvável, mas com uma postura confiante, numa circunstância que não era comum. Consegue entender? Ele estava passando por um problema como todos os outros, mas a solução que ele encontrou não era comum. E Deus se agrada de pessoas que não ficam presas no óbvio, pessoas que se desafiam, pessoas que saem do comum, pessoas que querem ser diferentes. E hoje Deus te chama para sair do óbvio, conquistadora. Deus te chama para se movimentar e a sair do comum. Onde será que você está se prendendo por tentar fazer como todo mundo faz, mas que você precisa fazer além daquilo que todo mundo faz? Então está na hora de você se posicionar. Deus te convida a fazer aquilo que ninguém faria. Talvez hoje Deus esteja respondendo coisas que você tem falado. Senhor, quando eu vou poder fazer aquilo? Quando o Senhor vai me preparar aquela oportunidade? E a resposta de Deus é para você estar exatamente nisso. Quando você se desafiar. Quando você parar de esperar o perfeito para começar a fazer aquilo que Ele te mandou fazer. Quando você começar a enxergar que Ele é capaz de te levar a ter resultados extraordinários com o pouco que você tem. E o próprio Gideão, como a gente viu aqui, ele foi chamado, de fato, para enfrentar um exército. Sabe quantos homens tinham no exército dos midianitas que Deus o convoca para lutar?
O exército dos midianitas tinha exatamente, eu até anotei aqui para não perder, tinha um total de 135 mil soldados. 135 mil soldados. Eles enfrentariam um exército de 135 mil. E sabe o que aconteceu? Quando Deus convoca Gideão para enfrentar os midianitas, ele pede para que chame todos os homens corajosos. Ele conseguiu levantar um total de 32 mil homens. Bom, de 131 mil para ter 32 mil homens para lutar, ainda assim é desigual o número, né? Imagina, você tem um exército de 131 para enfrentar quando você só tem 32 mil. É muito pouco perto do que eles tinham. Mas você acha que parou por aí? A verdade é que não. Deus pede para Gideão filtrar ainda daqueles 32 mil, um total de outros homens para ver quem realmente iria com ele. E ele filtrou e foram 10 mil homens. Apenas 10 mil homens restaram do primeiro filtro que ele fez. Mas parou por aí? Não. Deus ainda quis filtrar mais, porque ele sabia que todos aqueles que estavam ali não eram realmente preparados para enfrentar, não eram homens que se desafiavam e não eram homens atentos e preparados para enfrentar o desafio. Então, Deus pede para que Gideão faça uma análise dos homens, da forma como eles bebiam água. E tudo isso você pode ver a partir do capítulo 6, do 7 e do 8, você vai ver toda a história de Gideão. Vale a pena você ler lá em Juízes. E aí, conquistadora, sabe o que acontece? Quando ele olha para aqueles soldados, né, os homens, na verdade, bebendo água, ele percebe que apenas 300 bebiam água como Deus tinha falado. E aí apenas 300 homens foram com ele para a batalha. Olha só, 300 homens, de 32 mil, restou 300 homens para enfrentar a batalha. Agora eu quero que você pense comigo. 300 homens para enfrentar 131 mil. Mas como que foi a promessa de Deus para Gideão? A promessa de Deus para Gideão era que ele enfrentaria todos ali. Ele enfrentaria todo aquele exército de 131 mil homens como se fosse um homem. Então, 300 homens parecia pouco aos olhos humanos, mas esses 300 homens teriam estratégia sobrenatural para enfrentar de uma maneira extraordinária aquele exército e vencer todo aquele desafio. Eu quero que você entenda que quando Deus ele nos convida a nos desafiar, ele realmente nos convida a sair da nossa zona de conforto. E a nossa zona de conforto é querer ter volume, é querer ter estrutura, é querer ter tudo perfeito. Mas quando Deus ele nos convida a enfrentar os desafios, ele nos convida a sair do óbvio, ele quer que a gente não se limite pelas circunstâncias. Ele não quer que você olhe para o que você não tem, ele não quer que você fique olhando para o que te falta, ele quer que você olhe para aquilo que você carrega. E sabe o que Gideão carregava? Criatividade. Gideão carregava ousadia e Gideão carregava coragem. Porque um homem, como eu falei, que se escondeu lá malhando trigo no lugar de amassar uvas. Você consegue entender? Ele não foi para onde todo mundo estava indo. Ele se escondeu num lugar que nem todo mundo pensou. Ele foi fora da curva. Ele fez fora da realidade de todos. Talvez muitos falariam, você está ficando muito exposto aí, você tem que se esconder numa caverna, você tem que ir para um lugar mais quieto, você tem que ir para um lugar mais reservado. Mas Gideão, ele foi para onde ele achou que não seria tão óbvio para os outros pensarem que ele estaria ali. Mas que ao mesmo tempo era um lugar que realmente ele precisava se desafiar. E é por isso que Deus viu no coração de Gideão a estrutura e a postura para enfrentar o exército dos midianitas. E eu gostaria que você pensasse comigo para a gente finalizar essa dopamina. Será que hoje você tem se contentado com a sua realidade? Você tem se contentado com aquilo que você não é capaz de fazer? Será que hoje você tem olhado para o cenário e dito, isso não é para mim, isso não é possível? E você tem se limitado a fazer dentro das suas possibilidades? Olha, hoje mesmo eu poderia falar, Deus, eu tenho como gravar na minha casa, eu vou gravar na minha casa, no silêncio da minha casa. Mas o Senhor colocou no meu coração, não. Eu quero que você mostre na prática o que é se desafiar, o que é sair da zona de conforto.
E não tá sendo nada fácil para mim, gente, gravar aqui, vendo gente passando, crianças correndo, barulho em torno, avião passando, pássaro cantando. Mas tudo isso está me mostrando, está trazendo para mim a revelação do que Deus espera de nós. Ele quer que a gente saia do óbvio, Ele quer que a gente se desafie, Ele quer que a gente entenda que para nós não precisa de estrutura, só de coragem. Só de coragem. Hoje você precisa ter coragem. Olha o avião passando. Olha aí, ó. Passou bem baixinho, um helicóptero. Mas é isso. Deus, Ele quer que você tenha coragem. Que você aprenda a ter jogo de cintura nas circunstâncias que você tem. Talvez aqui hoje esteja te inspirando a começar os seus projetos, mesmo que hoje não seja do jeito que você gostaria. Mas o importante é começar. É melhor você iniciar, é melhor você obedecer, é melhor você sair do óbvio. E mesmo que não seja o que você espera, mas ser como Gideão, uma forte e guerreira conquistadora, ou um forte guerreiro conquistador. Então eu deixo para você refletir e pensar. Hoje, você tem se escondido ou você tem se posicionado? Gideão achou que estava escondido, mas a verdade é que no esconderijo que ele estava, na verdade, Deus estava vendo a coragem que ele carregava para enfrentar todos os desafios daqueles que estavam enfrentando ele, daqueles que estavam oprimindo ele. E eu quero te convidar a hoje, neste momento, a se posicionar. E eu até fiz uma anotação aqui que eu gostaria de ler para vocês. E diz assim: qual escolha você faz? Continuar usando desculpas e se escondendo dos inimigos? Ou se posicionar no seu contexto, usando a criatividade que Deus te deu, a confiança que você pode ter nele para vencer a batalha, mesmo que pareça impossível? Gideão, ele poderia continuar escondido e fugindo dos midianitas, ou ele poderia, como ele fez, obedecer a Deus, enfrentar os midianitas, com coragem, com criatividade, mesmo que fosse com 300 homens, e vencer a batalha e se tornar um forte guerreiro e conquistador de uma vitória para não só ele, mas para todo o povo. E no final, sabe o que Gideão me ensina? Que a partir do momento em que ele entendeu que Deus os chamava para fora, ele compreendeu que o dom e a habilidade que ele tinha de criatividade até então estava usando para ele. Mas quando ele aceita se desafiar com o chamado de Deus, ele usa a criatividade e o dom de coragem que Deus deu a ele para salvar todo o seu povo. Tem muita gente com muito dom sendo guardado, sendo usado apenas para si, apenas no secreto, mas que Deus quer trazer para fora. Gideão, ele usou a criatividade, malhando trigo, no lugar de amassar uvas, mas era só para ele, era só para a família. Só que Deus queria que ele usasse essa mesma criatividade, essa mesma habilidade de se esconder, essa mesma força que ele carregava para fora, para ajudar outras pessoas. Será que hoje você tem evitado Deus permitir que você use as suas habilidades, os seus dons para abençoar vidas, porque você está esperando o contexto perfeito? Que você possa guardar isso no seu coração. E eu espero que mesmo com todas as coisas que aconteceram aqui, barulhos, enfim, ruídos, não tenha atrapalhado você de receber essa mensagem. E para finalizar, eu quero deixar a lição prática do dia. E a lição prática do dia hoje é: comece algo que você deixou paralisado por esperar o momento perfeito. Não sei o que você tem aí guardado, mas Deus te convida hoje a se desafiar. E hoje você vai pôr em prática. E se você puder, compartilhe aqui nos comentários o que você vai se desafiar a começar hoje, hein, conquistadora? Que você tem deixado para amanhã, tem deixado para depois, porque você está esperando o momento perfeito. Não sei o que você vai começar, mas eu gostaria de ver conquistadoras comentando aqui que hoje elas vão dar o início a coisas que elas deixaram para depois, por esperar o tempo certo ou o momento perfeito, quando na verdade o tempo certo, o momento perfeito é quando você decide se desafiar. Que Deus te abençoe e até a próxima dopamina. E me conta aqui o que você achou do nosso vídeo desta forma. Foi muito ruim ou vocês conseguiram absorver a mensagem? Um grande beijo e tchau, tchau!